aqui na TXC. Estamos ainda no segundo dia de TXC Camp. Ontem foi o primeiro dia, foi um dia maravilhoso, um dia de muita energia, um dia de alinhamento de expectativas, de alinhamento de rota entre TXC e os nossos franqueados. E não poderia, né, faltar aqui esse podcast, essa entrevista, na verdade um bate-papo com os nossos franqueados aqui de Rondonópolis e Primavera, o Gustavo, a Bruna. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho, primeiramente, bem-vindos, tá? Vocês que estão à frente do negócio no dia a dia e vive TXC. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, Bruna e Gustavo, sobre o dia de ontem, sobre o que vocês viram, os próximos passos da TXC. E por vocês terem duas lojas, né? Você primeiro veio para Primavera do Leste, depois foi para Rondonópolis. É um desafio, né? Sempre é um desafio. Vocês dois estão muito dentro do negócio. Duas lojas, foram rápidos, né? E eu queria que falasse um pouco de ontem. Com certeza, Neto. É sempre uma honra poder estar aqui no Hub, aqui na nossa casa, que é a TXC. E principalmente num evento com uma magnitude tão grande que foi o Camp. Porque eu falo magnitude não em tamanho e proporção, mas de abundância de conhecimento. A gente poder entregar e ser recebido de uma forma excelente, que a gente sempre é aqui dentro da TXC. Então eu falo que o Camp que a gente viveu ontem e vai viver hoje, e isso aí a gente tem que levar para o dia a dia de loja. Porque o varejo ele é diário, o varejo não é uma palestra, não é uma imersão, não é um acompanhamento único que vai fazer. Ele é dia a dia, então a gente tem que tentar trazer para dentro das lojas essa coisa maravilhosa que a gente viveu ontem, de tanto conhecimento, de esclarecimento e com certeza de muita energia positiva, de coisa boa que aconteceu. A gente tenta repassar para a nossa equipe tudo isso que a gente viveu ontem. Bacana. Gustavo, Bruna, até ontem vocês levaram vários prêmios aqui, um prêmio que chama bastante atenção. Vocês, por exemplo, Primavera levou com o maior faturamento do semestre. O que vocês falam disso? O que vocês fizeram de diferente para conseguir esse prêmio? A gente faz todo dia, igual o Gustavo falou, que o varejo é uma construção diária. Então, todos os dias a gente acorda, a gente foca na nossa meta, foca no nosso cliente. A gente quer que o cliente, né, entre na nossa loja, se sinta em casa. Voltando a ontem, eu acho que o cuidado que vocês têm com a gente aqui dentro é tudo que a gente chega lá e repassa para eles. Então, assim, é algo que a gente tem. Hoje, a TXC hoje para nós é a nossa vida. Então, a gente não quer perder nenhum dia, a gente não quer perder nenhuma oportunidade. E esse resultado é fruto de muita batalha, de muita luta diária e eu digo assim, mais ainda, de muito cumprimento de regras e obrigações. Eu acho que... Está claro, né? E Rondonópolis, assim, como vocês assumiram a loja, tem quanto tempo? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano e já subiu no pódio como a loja com maior crescimento comparado, né? Que a gente fala comparáveis aqui quando a loja faz, ele já fazendo um ano, metas passadas, realizados, né? Vendas realizadas e comparáveis por ano. E como foi? Porque sempre é um processo diferente, né? Quando você assume uma nova loja, do que uma abertura em si, né? Com certeza, Neto. Essa parte da reconstrução, ela é muito mais morosa e dá muito mais trabalho. Porque quando você já vem com uma base de amigos, eu falo, para abrir uma loja nova é uma coisa. Agora você reconquistar amigos ou trazer... Eu chamo de amigos porque cliente, para mim, todo cliente que entra vira meu amigo. Eu tento fazer isso e eu acho que isso aí foi um dos passos mais importantes para essa reconstrução. Rondonópolis vinha de pulou coleção, a energia da loja estava baixa com pessoas, então a gente entrou na loja, trocou algumas lâmpadas e o povo achou que já tinha reformado a loja inteira. Então eu falei que isso aí vem muito mais de dentro. Coisa nova, né? Energia. Então eu falo que
muito que foi falado do Camp hoje, franqueado que segue as regras, que opta por andar no caminho e traz o cliente como a ponta, traz a ponta do iceberg como cliente para ser sempre o primordial. Eu falo que esse é o case que a gente leva para Rondonópolis, que foi trazer de novo os clientes que estavam desassistidos, trazer um carinho a mais para a loja, tratar as pessoas, colocar pessoas com liderança, formar novos líderes lá. Então foi toda essa parte de reconstrução. Eu acredito que isso aí é muito da nossa equipe lá também, que abraçou a causa. Agora 4 de julho faz 1 ano da loja, que nós pegamos a loja. Então essa reconstrução ainda está acontecendo e a gente só pensa em crescer mais ainda. E eu falo que o negócio é muito ruim, mas essa eu quero falar porque a gente veio, eu falo que pra mim o melhor prêmio que a gente veio foi o de Rondonópolis ontem. Porque assim, primavera a gente já começou, né, uma loja bem vista, uma loja bonita, né, uma novidade na cidade. E Rondonópolis a gente teve que reestruturar. Então eu já tinha quase 3 anos, e aí a gente entrou e assim foi muito difícil assim para nós. Eu fiquei 1 mês e meio fora de casa, em Rondonópolis, né, para cuidar da loja, para reestruturar. O preço que tem que se pagar, né? O preço que tem que se pagar. A gente falou muito isso ontem. O preço tem que se pagar. E assim, aí a gente fez aí depois de novo, em dezembro, a gente fez um planejamento, vamos ficar em primavera, perdi gerente, né, no Natal, fiquei mais 15 dias, né? O Gustavo em primavera, eu em Rondonópolis. E a gente sabia das metas da entrega que tinha sido no ano anterior. E a gente também, eu falei, Carlos, no início do ano a gente fez uma reunião, eu falei, Carlos, você não manda pra nós meta em cima do que foi faturado, não, porque não vai nem pagar a folha salarial. E aí, ele sempre mandou a mais, todo mundo, mas como que já vendeu isso? Ele que o ano passado vendeu menos que a metade disso. Falei, gente, pelo amor de Deus, que é o mínimo. Aí foi a mudança de mentalidade que nós implantamos neles também. E assim, a gente não tá onde a gente quer estar ainda em Rondonópolis, mas uma coisa que eu tenho bem clara na minha cabeça, hoje a gente tá num lugar, amanhã a gente pode estar em outro, né? Hoje a gente está com a loja, amanhã a gente pode vender, mas a minha sensação assim, de resultado é tão grande com Rondonópolis que se a gente tiver que repassar a loja hoje, o meu trabalho está cumprido, porque a gente está entregando um negócio totalmente diferente do que a gente pegou. 100% de crescimento. Independente de ser para sempre nossa, né, de ser de outra pessoa, enfim, eu acho que a gente tem que, onde a gente pisa, onde a gente entra, a gente tem que fazer diferença. E Rondonópolis, pra mim, eu já tenho uma sensação de dever cumprido. Parabéns pra vocês, e é isso que, como você falou, né? Quando você pegou aquele prêmio ali, você olhou pra trás e falou, cara, valeu a pena. Entregar, chegar desse resultado, ter esse crescimento de um ano para outro. Mesmo a loja sendo nova, né? Vai fazer 1 ano ainda que vocês assumiram a loja. E assim, agora falando em mentalidade, foi o que você falou, Bruno, eu queria que vocês falassem um pouco de mentalidade do que a gente vivenciou ontem no primeiro dia de camp, que na verdade foram 12 horas de imersão. A gente iniciou às 9 da manhã e saiu aqui mais de 9 da noite, sem pausa, na verdade. E sem cansar. Sem cansar. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco do que foi ontem essa mudança de mentalidade, né? Nós, como franqueadora, deixou bem claro para onde a gente vai e como a gente vai seguir os novos padrões. A gente sempre fala que é uma transformação, a transformação no produto, na marca e no cliente para os próximos 10 anos. E acho que isso ficou claro para todos. Então eu queria que vocês falassem um pouco do que foi ontem esse choque de mentalidade dos próximos anos. Eu falo que a mentalidade é uma das coisas que é a mais difícil de ser moldada. Mas desde quando falou que os 10 últimos anos não serão nada parecido com os próximos 10, eu e a Bruna ficamos muito felizes. Porque a gente entendeu... Vocês estão conseguindo ver isso? Estamos conseguindo. E é isso aí que é o tato da TXC, da gente poder estar perto. De estar ter um bate-papo aqui com o CEO da marca, poder ligar para você, poder ter esse contato que muitas vezes numa empresa que não é uma franquia não tem com o dono da empresa. E a mudança de mentalidade está aí, de você entender que é próximo, mas a gente vai ser muito maior. Entendeu? Então, é isso aqui que eu fiquei muito feliz com essa reestruturação e esses próximos 10 anos vai fazer a gente alcançar um voo muito mais alto. E assim, eu tenho um sentimento de gratidão também,
porque a gente, né, aqui a gente está no meio, assim, por mim, eu vejo que a gente está no meio de pessoas sábias e pessoas grandes. Então, assim, às vezes no nosso dia a dia, a gente lida com muita gente, com muita situação ruim, fator externo, governo, reclamação, empresa quebrando. Eu vejo, assim, por Primavera mesmo, que é uma cidade muito próspera e muita empresa fechando. Então, assim, a gente lida com o medo. E assim, a gente não vem de base rica, de família rica, de herança nem nada. Então, nossa luta é grande e é diária. E aí, às vezes, a gente chegou aqui na quarta-feira com um pensamento, com algumas reclamações, né? O Rubens falou que se você tem empresa, você vai brigar, né? Você é franqueada, você vai brigar com a franqueadora. Você é casada, você vai brigar com seu marido. Então, assim, a gente veio com o pensamento, a gente sentou, a gente conversou, a gente esclareceu muita coisa. E o que eu gosto muito da TCC é isso, que a gente tem essa oportunidade. Transparência, tem essa oportunidade de chegar aqui, eu tô sentindo isso, mas o que é, Rubens? O que é, né, Bezinho? Não, é isso. Então, assim, faltou comunicação, mas foi alinhado. Daqui pra frente agora vai ser diferente, vai demorar um tempo, vai passar por mais luta ainda, mas a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Então, assim, pra mim. Vamos passar alinhados, né? Mais do que isso, é renovação de vontade e de propósito. E assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção de vocês, Gustavo e Bruna, que vocês sempre estavam no pódio, de alguma forma, né? Vocês já ganharam vários outros prêmios. E eu também, desde quando vocês inauguraram Primavera, vocês sempre esteve nos eventos. Vocês sempre estão presentes, estão próximos. Eu queria que vocês falassem, isso não é nem recado, para os outros franqueados que não vieram no TCC Camp. Queria que vocês falaram o que vocês vivenciou aqui e o que vocês iam perder, né, de conhecimento. Estou falando aqui perder em conhecimento por não ter, para as pessoas, para os franqueados que não vieram ao TCC Camp. Eu falo, como que eu vou sarar de uma doença se eu não for no médico, né? Então, como que eu vou sanar minhas dúvidas, resolver minhas reclamações, aprender mais sobre a marca, saber para onde está sendo trilhado se eu não participar, se eu não vir, se eu não estiver perto, se eu não estiver próximo. Então eu falo que além do grande conhecimento que a gente teve, do alinhamento que a gente tem, eu falo que é o estar presente. É o estar presente. Eu só vou poder cobrar alguma coisa do Neto, do Rubens, do Biazin, ou que seja os supervisores, se eu estiver presente. Se eu estiver cumprindo com as minhas obrigações. Para onde vamos, como vamos. Com certeza, é o alinhamento de rota que nós fizemos e tá tudo certinho, tudo documentado. Se eu estiver aqui, eu vou saber o que foi tratado. Se eu não tiver, eu não sei. E claro, né? A gente vai saber, claro, sem ruído. Sem ruído. Não é assim, você fala uma coisa, se alguém me pergunta, eu passo outra. E aí, a pessoa vai saber por mim, não por vocês. Entendeu? Então, assim, é o que eu falei. O prêmio de Primavera. Porque a gente é muito bom em cumprir regras. Então, assim, pra mim é isso, né? Se a gente tem nossas obrigações, a gente tem que cumprir. Eu sempre fui assim, não tem, eu vou te cobrar um negócio que eu não tô fazendo. Né? E pra mim, tá aqui tem uma coisa que ninguém vai me tomar, que é conhecimento. O prêmio é bom, é maravilhoso, tem a foto, tem o prêmio. Mas isso pra mim não é nada, sinceramente não é nada. Se tiver acontecendo um negócio dentro da minha loja, uma reclamação de um cliente, pra mim não faz sentido ter um troféu lá no VM, na vitrine. Então, assim, é conhecimento pra gente chegar e repassar pra eles, pra gente alinhar com a equipe, alinhar com tratamento com o cliente e tudo mais. Acho que isso aí, né, ninguém toma e só a gente pode fazer por nós mesmos. Não adianta eu querer que o outro faça isso por mim. E sempre o TCC Camp, a gente deixou bem claro que foi a primeira edição, que os próximos, cada vez mais vão voltar para isso. Então, ontem teve gestão financeira, planejamento, novos sistemas, novas plataformas, gestão de carteira de cliente, gestão da persona do nosso cliente, gestão até de luxo ali. Então, gestão de estoques, compras dos estoques. Acho que cada vez mais no camp a gente, como franqueadora, quer entregar conhecimento. E aí, como eu falei aqui para vocês, quem não veio está perdendo muito, né? Porque acaba estando desalinhado com tudo para onde a gente vai. Né? Com certeza, porque voltando, você só pode cobrar se você estiver ali. Então, eu falo que foi o alinhamento que a gente precisava para saber o que a gente vai poder cobrar, ou o que já estava, que não vai funcionar mais, ou que vai ser reestruturado. Então, é saber estar alinhado.
Em vários momentos, vocês já responderam, mas eu vou finalizar com a pergunta e vocês podem até ser mais diretos. Por que vocês se tornaram um franqueado TCC? Nossa, é porque a gente viu o nicho, primeiramente falando, a gente viu um nicho que não estava sendo atendido lá em Primavera do Leste. E foi a carteira ali, eu falo, os clientes que são apaixonados pela essência. E eu já conhecia a marca, já usava, e a gente viu como uma oportunidade de negócio e a lacuna de assistir essas pessoas que não eram assistidas com uma marca com essência, com reverência e com propósito. Acho que isso é o primordial. Propósito. Eu tinha um pensamento assim, né? A gente é o nosso primeiro, né? Gustavo também mais a fundo assim, primeiro empreendimento. Então, assim, o suporte que vocês dão, né? Eu brigo demais, eu acho que o povo... E é o que a gente fala, tem que exigir mesmo, eu acho que o povo, né, deve me taxar de chato aqui, mas eu cobro mesmo. E assim, vocês dão o suporte. Então, assim, a gente tem um suporte, a gente tem, né, um respaldo. A gente tem, às vezes, né, uma falha de comunicação, mas tudo é resolvido. Então, assim, erro todo lugar vai ter, mas a gente sempre resolve as coisas. A gente tem, né, algumas preferências. Então, assim, igual eu te falei, a gente veio com o pensamento, não, Bruno, é isso, isso e isso, né? Sem ruído, sem falha de comunicação. Então, assim, eu acho que muito mais o propósito também do cuidado que vocês têm. Eu vejo vocês trazem a gente aqui, tem o maior cuidado com a gente, mas vocês pensam muito no cliente final. E a gente também pensa no cliente final. É a mesma coisa, né? Vocês cuidam da gente pra gente cuidar do cliente, que é o cliente da TXC. Não é somente da TXC Primavera, Rondonópolis, enfim. E a gente também, a gente vem aqui, né, se organiza, cuida da nossa equipe para cuidar do cliente. Então, assim, o cuidado que vocês têm, né, com tudo, é para atender bem as pessoas. E isso eu fico muito feliz. É o que eu mais fico feliz quando alguém entra na loja, independente se é rico, né, se não tem uma condição financeira muito boa, mas a pessoa é bem atendida, a pessoa, né, se sente acolhida, e isso é por um propósito da empresa, de vocês que passam pra gente, a gente passa na conta. Eu sempre falo que eu acredito que eu não conheço outras franquias, outras marcas por dentro, mas eu falo que é difícil de ter essa essência em outras marcas, de ter bem isso mesmo, de você ter o cliente na ponta como preferência, como primordial, como prioridade, e fazer essa escalonagem de ter o cuidado com as outras partes da empresa para ter esse resultado final. Como a Bruna falou, o cuidado que vocês têm para conosco, supervisores, que a gente passa para os nossos colaboradores, para sempre ter essa energia lá no alto, que foi o que a gente vivenciou ontem, né? Uma energia super alta, essa troca de informação, esse aprendizado constante que a gente tem, né? E por ser franqueado, poucas marcas acredito que tem esse aprendizado constante, que tem tanta base de informação, uma entrega, que tem tanto conhecimento diário. Então eu falo que isso aí é o que resulta no que a gente viveu ontem e vai passar para todo mundo a partir de amanhã. Isso aí, então, pessoal. Gustavo, muito obrigado. Bruna, muito obrigado. Obrigado não só por estar aqui, obrigado por confiar sempre no TC, por sempre, como a gente falou, cada vez mais alinhados, né? Desafios são diários, como vocês falaram várias vezes, mas vamos superar cada um mais de mão dadas, como franqueadora e como franqueados. Então, meu muito obrigado e parabéns para vocês por essa bela gestão que vocês estão fazendo aí em Primavera do Leste, em Rondonópolis, deixando cada vez mais a nossa marca mais forte, com essa essência e com esse mesmo propósito que a gente tem para a marca. Com certeza, obrigado a vocês, Natal. Nós estamos sempre pronto e disposto a sempre fazer melhor pela marca. Bem, Valeu. Obrigado, Bruna.